Um velho catador de latas, invisível para o mundo, esquecido pela sociedade, encontra um garoto rico perdido na periferia. Ele poderia ter ignorado, poderia ter passado direto, mas não passou. E aquele gesto simples, feito sem esperar nada em troca, plantou uma semente que levaria décadas para florescer. Quando finalmente floresceu, a vida deu uma volta tão inacreditável, tão poderosa, que todo mundo que ouviu essa história chorou. Se você acredita que o bem nunca é em vão, que a vida recompensa quem planta bondade, prepare o coração, porque essa história vai te emocionar profundamente. Vamos lá. Seu nome era Osvaldo, 72 anos, rosto marcado pelo tempo, pele queimada pelo sol, mãos calejadas de décadas empurrando carroça. Osvaldo era catador de latas. Acordava antes do sol nascer. Percorria a cidade inteira com sua carroça velha, revirando lixo, separando latinhas, papelão, qualquer coisa que pudesse vender no ferro velho. Ganhava pouco, muito pouco, mas era o suficiente para comer, para ter um barraco na favela, para sobreviver. Osvaldo não tinha família. A esposa havia falecido há 20 anos. Os filhos tinham ido embora, cada um seguindo a própria vida, e o contato foi se perdendo com o tempo. Ele estava sozinho, mas não era amargo, não era revoltado. Osvaldo tinha algo raro em quem viveu uma vida tão dura: paz. Ele aceitava o que a vida lhe deu, fazia o melhor que podia, e todo dia, enquanto empurrava sua carroça, ele agradecia. Agradecia por estar vivo, por ter saúde para trabalhar, por ter onde dormir, por ter o que comer. Osvaldo era um homem de fé simples, mas profunda. E foi essa fé que o guiou naquela tarde de sexta-feira. Era final de tarde. Osvaldo estava na periferia, numa área que ele raramente frequentava, catando latas perto de um terreno baldio. E então ele ouviu um choro de criança. Ele parou, olhou ao redor e viu um menino, não mais que 7, 8 anos, sentado no meio-fio, chorando, assustado. Osvaldo se aproximou devagar. "Oi, pequeno, você tá bem?" O menino olhou para ele com os olhos vermelhos de tanto chorar. "Eu tô perdido. Eu não sei onde eu tô." Osvaldo olhou ao redor. Aquela área era perigosa. Não era lugar para criança sozinha, especialmente quando a noite começava a cair. "Como você se chama?" "Rafael." "E como você veio parar aqui, Rafael?" O menino soluçou. "Eu estava no carro com meu pai. A gente parou num posto. Eu desci para ir no banheiro. E quando eu voltei, o carro não estava mais lá. Eu acho que meu pai não viu que eu tinha descido. Eu tentei correr atrás, mas me perdi." Osvaldo sentiu o coração apertar. Aquele menino estava sozinho, perdido, em uma das áreas mais perigosas da cidade, e a noite estava caindo. "Você sabe o telefone do seu pai?" Rafael balançou a cabeça. "Eu não lembro. Eu só sei o nome dele." "E qual é o nome?" "Dr. Marcelo Andrade." Osvaldo piscou. Ele não conhecia nenhum Dr. Marcelo, mas pelo jeito que o menino falava, pela roupa cara que vestia, pelo tênis de marca, ficou claro. Aquele era um menino de família rica, muito rica, e estava completamente perdido. Osvaldo poderia ter levado o menino até uma delegacia, mas a delegacia mais próxima ficava longe, e estava anoitecendo rápido. Ele olhou para Rafael, viu o medo nos olhos dele e tomou uma decisão. "Vem comigo. Você vai ficar comigo até a gente achar seu pai, tá bom?" Rafael hesitou. Osvaldo era um estranho, mas havia algo no olhar daquele velho. Algo gentil, algo seguro. Então ele assentiu. Osvaldo pegou a mão do menino e começou a caminhar. Primeiro foram até uma banca de jornal que ainda estava aberta. Osvaldo pediu para usar o telefone, ligou para informações, tentou encontrar algum número de um Dr. Marcelo Andrade. Mas havia vários, e nenhum atendia. Osvaldo percebeu que ia demorar. Então ele fez o que podia fazer. Levou Rafael para casa. Seu barraco. Uma construção simples. 2 peças, parede de madeira, chão de cimento.
sem luxo, mas limpo, organizado, digno. Rafael entrou e olhou ao redor com olhos arregalados. Ele nunca tinha estado em um lugar assim. Osvaldo preparou algo para o menino comer. Pão com manteiga, um copo de leite. Simples, mas feito com carinho. Rafael comeu em silêncio e então perguntou: "O senhor mora aqui sozinho?" Osvaldo assentiu. "Moro, faz muito tempo." "O senhor não tem família?" "Tive, mas a vida levou cada um para um lado." Rafael ficou quieto por um momento e então disse: "Eu tenho medo de ficar sozinho." Osvaldo sorriu. Aquele sorriso cansado, mas cheio de ternura. "Você não vai ficar sozinho. Seu pai está procurando você e a gente vai achar ele. Só precisa de um pouquinho de paciência." Naquela noite, Osvaldo deu sua cama para Rafael dormir. Ele mesmo dormiu numa cadeira velha, cobertor fino sobre o corpo, e durante a noite, sempre que acordava, checava se o menino estava bem. Estava. Rafael dormia profundamente. Talvez pela primeira vez desde que se perdeu, ele se sentia seguro. No dia seguinte, Osvaldo acordou cedo, preparou café e então saiu com Rafael para tentar encontrar o pai. Foram de delegacia em delegacia. Perguntaram, procuraram e finalmente, na terceira delegacia, encontraram. Dr. Marcelo Andrade havia registrado o desaparecimento do filho na noite anterior. Estava desesperado. A polícia já estava procurando. Quando ligaram para ele dizendo que Rafael tinha sido encontrado, Marcelo quase desmaiou de alívio. Ele chegou à delegacia em 15 minutos, entrou correndo e quando viu o filho, caiu de joelhos, abraçou ele com força, chorou. "Rafael! Meu Deus, eu pensei que tinha te perdido." Rafael chorou também. "Desculpa, pai, eu só fui no banheiro." Marcelo segurou o rosto do filho. "Não importa. Você está aqui, você está bem, graças a Deus." E então ele olhou para Osvaldo, aquele velho de roupas surradas, mãos calejadas, que estava parado ali, discretamente, esperando para ir embora. Marcelo se levantou, foi até ele. "Foi você? Foi você quem cuidou do meu filho?" Osvaldo assentiu. "Encontrei ele perdido ontem. Não podia deixar ele sozinho." Marcelo sentiu um nó na garganta. "Você salvou meu filho. Como eu posso te agradecer?" Osvaldo sorriu. "Não precisa agradecer, eu só fiz o que qualquer pessoa faria." Mas Marcelo insistiu. Tirou a carteira, pegou todo o dinheiro que tinha ali, estendeu para Osvaldo. "Por favor, aceita." Osvaldo olhou para o dinheiro. Eram algumas centenas de reais. Para ele era muito, mas ele balançou a cabeça. "Não precisa. Eu não fiz isso por dinheiro." Marcelo ficou sem palavras. Ele estava acostumado a um mundo onde tudo tinha preço. E ali estava um homem que havia cuidado do bem mais precioso dele e não queria nada em troca. Ele insistiu. Mas Osvaldo foi firme. Então Marcelo fez algo diferente. Pegou um cartão de visita, escreveu seu telefone pessoal atrás e entregou para Osvaldo. "Se você precisar de qualquer coisa, você me liga, por favor." Osvaldo pegou o cartão, assentiu. E então, simplesmente se despediu e foi embora, empurrando sua... Osvaldo nunca ligou. Ele guardou o cartão numa caixinha onde mantinha suas poucas coisas importantes. Mas nunca usou, porque Osvaldo não era do tipo que pedia ajuda. Ele tinha orgulho, não o orgulho arrogante, mas o orgulho de quem sempre se virou sozinho e não queria ser um peso para ninguém. Marcelo, por sua vez, nunca esqueceu. Aquele encontro com Osvaldo o marcou profundamente. Ele era um homem rico, dono de uma rede de clínicas médicas. Vivia em um mundo de conforto, de luxo, onde tudo era resolvido com dinheiro. Mas naquele dia, ele conheceu algo que dinheiro não compra: bondade genuína. Alguém que ajudou não porque esperava recompensa, mas porque era a coisa certa a fazer. Marcelo tentou procurar Osvaldo algumas vezes. Voltou à delegacia, tentou pegar informações, mas Osvaldo tinha dado apenas um endereço vago, e quando Marcelo foi até lá, não conseguiu encontrá-lo. A favela era grande, as pessoas mudavam constantemente, e com o tempo a busca foi ficando mais difícil. A vida seguiu.
Rafael cresceu. Tornou-se um jovem brilhante. Entrou na faculdade de medicina, seguindo os passos do pai. E sempre que o pai contava a história de como ele se perdeu quando criança, Rafael se lembrava do velho de olhar gentil que lhe deu abrigo. Osvaldo continuou catando latas. Os anos passaram. O corpo foi ficando mais cansado, os passos mais lentos. Mas ele não parava. Não podia parar, porque se parasse, não comia. Até que um dia, aos 78 anos, Osvaldo não conseguiu mais. Ele estava empurrando a carroça quando sentiu uma dor forte no peito. Tonteira. Suor frio. Ele tentou se segurar, mas as pernas falharam. Caiu ali mesmo no meio da rua. Pessoas passaram. Algumas olharam. Poucas pararam. É a triste realidade. Um velho catador caído na rua raramente recebe ajuda imediata. Mas alguém ligou para o SAMU. A ambulância chegou. Osvaldo foi levado para o hospital público mais próximo. Estava tendo um infarto. Os médicos fizeram o que podiam, mas o hospital estava lotado. Faltava equipamento. Faltava equipe. Osvaldo foi estabilizado, mas precisava de cirurgia. Uma cirurgia cara. E ele não tinha dinheiro, não tinha plano de saúde, não tinha ninguém. Ele foi colocado em uma fila de espera. E a fila era longa. Muito longa. Osvaldo passou dias naquela cama de hospital, sozinho, sem visitas, sem ninguém. Apenas esperando. Esperando sua vez. Esperando saber se ia viver ou morrer. E então aconteceu algo que ele nunca poderia ter imaginado. Um dos médicos que atendia no hospital público também trabalhava nas clínicas privadas de Dr. Marcelo Andrade. E certo dia, em uma reunião na clínica, ele comentou sobre um caso que estava mexendo com ele. Tem um senhor no hospital público, Osvaldo, catador de latas, precisa de cirurgia urgente, mas não tem condições. E a fila é tão longa que provavelmente ele não vai sobreviver até chegar a vez dele. É triste. Ele parece uma pessoa tão boa. Marcelo estava ouvindo meio distraído, mas algo o fez parar. Você disse Osvaldo? Catador de latas? Quantos anos? O médico checou. 78. Marcelo sentiu o coração acelerar. Qual o nome completo? Osvaldo Ferreira da Silva. Marcelo ficou paralisado. Será que era ele? Será que era o mesmo homem? Ele precisava saber. Me leva até ele. Agora! O médico ficou confuso, mas obedeceu. Foram até o hospital público. Marcelo entrou na ala onde Osvaldo estava. Caminhou entre as macas, entre os gemidos, entre o cheiro de desinfetante e sofrimento. E então ele viu. Deitado em uma maca simples, magro, frágil, envelhecido. Mas era ele. Era Osvaldo. Marcelo se aproximou. Osvaldo estava dormindo. Marcelo ficou ali, parado, olhando para aquele rosto. E as lágrimas vieram. 20 anos. 20 anos desde que aquele homem salvou seu filho. E ali estava ele, esquecido, sozinho, esperando para morrer em um hospital lotado. Marcelo não conseguiu segurar. Ele tocou gentilmente a mão de Osvaldo. O velho abriu os olhos lentamente. Olhou para Marcelo e não reconheceu. Marcelo sorriu, lágrimas escorrendo. Seu Osvaldo, o senhor se lembra de mim? Osvaldo piscou, confuso. Eu não sei. Marcelo pegou a mão dele com mais força. 20 anos atrás, o senhor encontrou um menino perdido, Rafael. O senhor cuidou dele. O senhor salvou ele. Os olhos de Osvaldo se arregalaram. A memória voltou. Rafael, o menino... Marcelo assentiu. Eu sou o pai dele, e eu nunca esqueci o que o senhor fez. Nunca. Osvaldo tentou falar, mas a voz falhou. Marcelo continuou. E agora é a minha vez. O senhor não vai ficar aqui. O senhor vai ser transferido para a minha clínica. A melhor equipe, o melhor tratamento. E eu não vou aceitar não como resposta. Osvaldo balançou a cabeça fraco. Eu não posso, não tenho como pagar. Marcelo apertou a mão dele. O senhor já pagou, há 20 anos, quando salvou meu filho. Agora deixa eu salvar o senhor.
Osvaldo foi transferido naquele mesmo dia. Marcelo mobilizou tudo: ambulância particular, equipe médica de ponta, a melhor clínica da rede. Quando Osvaldo chegou, foi recebido como se fosse um rei. Quarto privado, exames completos, cirurgia marcada para o dia seguinte com os melhores cirurgiões cardíacos do país. E ao lado dele, o tempo todo, estava Marcelo e Rafael. Rafael, agora um jovem médico de 28 anos, residente de cardiologia, estava ali. Ele segurou a mão de Osvaldo antes da cirurgia e disse: "Seu Osvaldo, quando eu tinha 8 anos, o senhor me salvou. O senhor me deu comida, me deu cama, me deu segurança quando eu estava com mais medo na minha vida. E eu nunca esqueci. Eu me tornei médico por causa do senhor, porque eu queria poder salvar pessoas como o senhor salvou a mim. E agora, eu vou estar naquela sala de cirurgia. Eu vou ajudar a salvar o senhor. E eu vou fazer isso com todo o amor que o senhor me deu naquela noite." Osvaldo chorou, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto enrugado. Ele nunca imaginou, nunca sonhou, que aquele gesto simples, feito sem esperar nada, voltaria para ele de uma forma tão linda, tão poderosa. A cirurgia foi um sucesso. Osvaldo sobreviveu. E nos dias seguintes, enquanto se recuperava, ele recebeu visitas. Marcelo ia todos os dias, levava comida, conversava, contava histórias. Rafael também. E aos poucos, Osvaldo percebeu algo que não sentia há décadas. Ele não estava mais sozinho. Marcelo tomou uma decisão. "Seu Osvaldo, o senhor não vai voltar para aquele barraco. O senhor vai morar comigo, na minha casa, como parte da minha família." Osvaldo tentou recusar. "Eu não posso aceitar isso. Já é demais o que vocês fizeram." Mas Marcelo foi firme. "Seu Osvaldo, o senhor salvou meu filho, e agora o senhor faz parte da nossa família. E família cuida de família, não tem discussão." E assim foi. Quando Osvaldo recebeu alta, ele foi morar na casa de Marcelo. Uma mansão, com quarto próprio, banheiro, conforto, tudo que ele nunca teve. No começo, Osvaldo se sentia deslocado. Aquele não era o mundo dele. Ele era um catador de latas, um homem simples, e agora estava vivendo como rico. Mas Marcelo e Rafael fizeram questão de incluí-lo em tudo: jantares em família, conversas, passeios. E aos poucos, Osvaldo foi se abrindo. Foi contando sua história. Sobre a esposa que amou, sobre os filhos que perdeu contato, sobre a vida dura, mas também sobre os momentos de alegria, de fé, de gratidão. E Marcelo percebeu algo. Osvaldo tinha uma sabedoria profunda, uma paz interior que nenhum diploma, nenhuma fortuna poderia comprar. Marcelo começou a ouvir Osvaldo, a pedir conselhos, a aprender, e percebeu que aquele velho catador de latas tinha mais a ensinar do que muitos professores que ele teve na vida. Um dia Marcelo perguntou: "Seu Osvaldo, como o senhor conseguiu manter a bondade, a fé, mesmo depois de tudo que passou?" Osvaldo sorriu, aquele sorriso sereno. "Porque eu aprendi uma coisa cedo na vida, doutor. O mundo pode tirar tudo de você. Sua casa, seu dinheiro, sua família. Mas não pode tirar quem você é por dentro. E eu sempre escolhi ser alguém bom. Não porque esperava recompensa, mas porque era a única forma de eu conseguir olhar no espelho e gostar do que via. E sabe de uma coisa? Valeu a pena. Porque aqui estou eu, no final da vida. E olha o presente que Deus me deu. Uma família, pessoas que me amam. Não por causa do que eu tenho, mas por causa de quem eu sou. E isso, doutor, isso não tem preço." Marcelo abraçou Osvaldo e chorou, porque percebeu que aquele homem que o mundo considerava lixo era na verdade um tesouro. Osvaldo viveu mais 5 anos. 5 anos de paz, de amor, de dignidade. Ele viu Rafael se casar, conheceu os bisnetos de Marcelo, participou de festas, de celebrações, e sempre, sempre, com aquele sorriso gentil, com aquela paz que irradiava. Marcelo criou um projeto em homenagem a Osvaldo. Um abrigo para moradores de rua. Um lugar onde eles podiam ter cama, comida, dignidade. E chamou de Casa Osvaldo.
No dia da inauguração, Osvaldo estava lá, frágil, mas presente. E quando Marcelo fez o discurso, ele disse: "Esse homem me ensinou que o valor de uma pessoa não está no que ela tem, está no que ela faz. E ele, com nada, fez tudo. Salvou meu filho, salvou minha família. E agora, através desse projeto, vai salvar centenas de outras vidas. Porque a bondade se multiplica, o bem se espalha. E tudo o que precisamos é de uma pessoa corajosa o suficiente para começar." Osvaldo faleceu aos 83 anos, dormindo, em paz, rodeado de amor. E no enterro dele, centenas de pessoas apareceram. Não apenas a família de Marcelo, mas pessoas do abrigo, pessoas que tinham sido impactadas pela história dele, pessoas que viram nele a prova de que bondade importa, de que caráter vale mais que conta bancária, de que Deus não esquece quem planta o bem. Anos depois da morte de Osvaldo, a história continuava viva. Rafael, agora um cardiologista renomado, sempre contava sobre o velho que salvou sua vida quando ele era criança. E usava essa história para ensinar seus pacientes, seus alunos, sobre algo fundamental: humanidade. Medicina não é só sobre curar corpos, é sobre enxergar pessoas. E o homem que me salvou quando eu tinha 8 anos me ensinou isso. Ele era invisível para o mundo, mas ele me viu, ele me acolheu, e isso mudou tudo. Marcelo também manteve viva a memória. A Casa Osvaldo cresceu, virou referência nacional, abrigou milhares de pessoas. Muitas delas conseguiram se reerguer, conseguir emprego, reconstruir vidas. E toda vez que alguém perguntava a Marcelo por que ele fazia aquilo, ele respondia: "Porque um dia, um homem que não tinha nada me deu tudo. Ele salvou meu filho. E me ensinou que o verdadeiro valor está em servir, não em acumular. Essa é minha forma de honrar o legado dele." A história de Osvaldo virou livro, virou documentário, virou inspiração para milhões, porque tocava em algo universal: a fome de significado, de propósito, de saber que nossas ações importam. Osvaldo passou a vida inteira sendo invisível, mas no final sua vida brilhou mais forte do que muitas pessoas ricas e famosas. Por quê? Porque ele plantou bondade, e bondade sempre floresce, sempre retorna, sempre multiplica. Talvez não no tempo que esperamos, talvez não da forma que imaginamos, mas sempre volta. A vida é assim, é um ciclo. O que você planta, você colhe. O que você dá, você recebe. Não necessariamente das mesmas pessoas, não necessariamente da mesma forma, mas de algum jeito, em algum momento, o universo equilibra. Osvaldo deu abrigo para um menino perdido, e décadas depois, recebeu abrigo quando estava perdido. Osvaldo deu comida quando não tinha quase nada, e no final da vida, nunca mais passou fome. Osvaldo deu amor sem esperar retorno, e morreu cercado de amor. Essa é a magia da generosidade. Você nunca perde quando ajuda, você sempre ganha. Talvez não em dinheiro, talvez não em coisas materiais, mas em paz, em propósito, em legado. E isso, meu amigo, isso vale infinitamente mais. Hoje, quando você passa por um catador de latas, por um morador de rua, por alguém que a sociedade considera invisível, lembre-se de Osvaldo. Lembre-se de que cada pessoa tem valor, cada vida tem dignidade, cada ser humano merece respeito. Não porque são ricos, não porque são famosos, não porque podem te dar algo em troca, mas simplesmente porque são humanos, porque carregam histórias, sonhos, dores, esperanças, porque, assim como você, querem ser vistos, valorizados, amados. Osvaldo não era santo, não era perfeito, era apenas um homem bom, que fez o melhor que podia com o que tinha, e isso foi suficiente. Mais do que suficiente, foi transformador. Então, qual é o legado que você quer deixar? Quando sua vida terminar, o que as pessoas vão lembrar de você? O quanto você acumulou? Ou o quanto você deu? O tamanho da sua conta bancária? Ou o tamanho do seu coração? Osvaldo nos ensina que grandeza não está em posses, está em propósito, não está em fama, está em fazer diferença.
uma pessoa por vez, um gesto por vez, uma bondade por vez. E quando você vive assim, quando você escolhe ser luz em um mundo muitas vezes escuro, você nunca está sozinho. Você nunca é esquecido. Você se torna eterno, não em estátuas, não em monumentos, mas em corações, em vidas transformadas, em histórias que atravessam gerações. Oswaldo viveu 78 anos invisível, mas nos últimos 5 anos ele foi visto, amado, valorizado. E esses 5 anos foram o suficiente, porque ele morreu sabendo que sua vida importou, que seu gesto salvou uma criança, que sua bondade plantou uma semente que se tornou floresta, que ele, um velho catador de latas sem nada no mundo, deixou um legado maior do que muitos ricos jamais deixarão. Essa é a verdadeira riqueza. Essa é a verdadeira vitória. Não é sobre quanto você tem quando morre. É sobre quanto amor você deixou, quanto bem você fez, quantas vidas você tocou. E nisso, Oswaldo foi bilionário. Se essa história te emocionou, se você acredita que bondade sempre retorna, que o bem nunca é em vão, que cada gesto de amor planta sementes de transformação, então se inscreva agora no canal Status Bilionários. Toda semana trazemos histórias reais de pessoas que fizeram diferença não com dinheiro, mas com coração. Pessoas que provaram que o verdadeiro tesouro é a generosidade. Aperte o sininho para não perder nenhum vídeo. E nos comentários, me conta. Você já foi ajudado por alguém inesperado? Ou você já ajudou alguém sem esperar nada em troca? Compartilhe a sua história com a gente, porque aqui cada gesto importa, cada bondade é celebrada. E ninguém é invisível. Te vejo no próximo vídeo. Continue plantando o bem. Continue sendo luz. Porque a vida sempre dá voltas. E o que você planta hoje, você colhe amanhã. Pode acreditar.